o reino em movimento. Temos esses dias lido, estudado, meditado, extraído muito conteúdo abençoado no testemunho de vida de Cornélio, que está lá em Atos capítulo 10, a partir do verso 1. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo e ir em Atos, capítulo 10 de Atos, a partir do verso 1, diz assim: Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiro a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos, ou seja, funcionários, e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Agora vamos comigo lá no versículo 33 do capítulo 10. Então ele envia lá, Pedro vem, portanto, sem demora, mandei chamar-te. Fizeste bem em vir. Ele fala para Pedro: agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então, falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. E assim ele anuncia Jesus para Cornélio, e Cornélio e toda a sua casa é cheio do Espírito Santo. Eu quero trabalhar um pouquinho com vocês essa vida de piedade que Cornélio tinha. Um homem piedoso, um homem temente a Deus. E a sua vida de piedade trouxe algumas práticas que nós temos estudado e meditado. Marcelo falou um pouco sobre aquele que realmente vive o reino de Deus e quer se mover no reino de Deus, não retém o seu dinheiro. Ele entende o quanto é importante o dinheiro para o movimento do reino. Cornélio era esse tipo de homem. Era um homem que ajudava os necessitados, que estava pronto para servir a Deus em todas as áreas. Era um homem temente a Deus com seu dinheiro, com a sua finança. Mas também vimos outra verdade na vida de Cornélio, outra virtude de piedade. Ele era um homem de oração. E porque ele era um homem de oração, o anjo do Senhor se apresentou a ele, falou com ele, ou seja, nós vimos o reino de Deus em movimento quando Cornélio também orava. E hoje eu quero trazer para vocês essa verdade que também vemos na vida de Cornélio. Cornélio era um homem que sabia relacionar, um homem de relacionamentos, ou seja, ele sabia fazer conexões. E o reino de Deus se move através de relacionamentos, de conexões. Então, nessa noite, o nosso tema dentro do movimento do reino, olhando a vida de piedade de Cornélio, é a importância dos relacionamentos. Quero que você olhe para a pessoa do lado e pergunte para ela: você sabia que é importante para Deus o nosso relacionamento? Isso é importante para Deus. Relacionamentos é a forma pela qual Deus se manifesta, Deus se comunica, Deus revela o teu propósito, Deus abre caminhos. O reino de Deus se move por intermédio de relacionamentos. Quando Jesus começou o seu ministério, ele veio apresentando o reino de Deus, anunciando o reino de Deus. Mas o que Jesus fez?
ele se conectou com pessoas, ele chamou os seus discípulos, e os seus discípulos o seguiram, e ele assim começou a compartilhar para os seus discípulos o seu coração, ele os ensinou, trocou experiências, enfim, Jesus conectou com pessoas e compartilhou o seu reino, compartilhou o seu propósito, o seu chamado com pessoas. Deus trabalha através de relacionamentos, através de pessoas. O reino de Deus se move através de pessoas, de relacionamento. Vemos, o anjo veio até Cornélio e disse para chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Vemos na palavra de Deus que o anjo do Senhor foi bem específico. Falou aonde ele estava, a região que era e na casa de quem Pedro estava. Então, por que Deus não simplesmente veio e através do anjo já comunicou tudo e fez tudo? Porque Deus decidiu trabalhar através das pessoas, através das conexões. Deus se move através de pessoas e para isso é necessário estar aberto para o relacionamento. Cornélio não só recebeu a visão do anjo, como também logo em seguida enviou homens para buscá-los. Ou seja, Cornélio entendeu a forma pela qual Deus se comunica, a forma pela qual Deus se move, a forma pela qual o reino de Deus entra em movimento. E ele obedeceu. E ele teve a sua história impactada, a sua vida impactada, porque ele ouviu o Evangelho, ele recebeu o Espírito Santo, a sua história foi mudada. Relacionamentos saudáveis são imprescindíveis para que você viva o propósito de Deus. Relacionamentos saudáveis são imprescindíveis. Você já parou para pensar nisso? Que nós precisamos de relacionamentos saudáveis para vivermos o propósito de Deus. Não podemos ser como ilhas, vivermos só no nosso mundinho. E esse assunto é muito importante para nós que vivemos como imigrantes nessa nação. Porque é verdade que todos nós carregamos muitas responsabilidades, temos muitos desafios nessa nação. Deixamos nossos familiares, deixamos muitas coisas no nosso país e começamos uma nova história aqui. É uma grande tendência de nós ficarmos muito focados naquilo que realmente faz parte da nossa sobrevivência. E nós muitas vezes nos isolamos e nos cercamos com as nossas responsabilidades e perdemos as conexões. Isso é tão importante. Para que você se mova no reino de Deus, para que você desfrute dos milagres de Deus, para que você viva no propósito de Deus. E para isso hoje eu quero convidar você a checar comigo a história de um paralítico. Está lá em Marcos capítulo 2, a partir do verso 1. Abra sua Bíblia comigo e vamos lá, em Marcos capítulo 2. A partir do verso 1. Conta a história de um homem paralítico que jamais conseguiria viver a cura se não tivesse conexões com pessoas. Olha só que interessante esse texto. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. E muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e razoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfema. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo, por causa do Espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoeis sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados?
ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Olha que coisa tremenda, esse paralítico jamais conseguiria se aproximar de Jesus. Porque Jesus chega naquele povoado, Jesus entra em uma casa e a multidão toma conta daquela casa de tal forma que não tinha como aquele que era necessitado, como um paralítico, chegar perto de Jesus para obter a cura. E a multidão estava ali cercando Jesus e buscando se aproximar de Jesus, mas aquele paralítico tinha 4 amigos. Ele tinha conexão com pessoas. Ele tinha relacionamento. Ele carregava um desejo no coração, ele carregava um sonho. Ele lidava com uma impossibilidade, com um grande desafio. Como eu vou me aproximar de Jesus? Eu preciso da cura, eu não consigo andar. Seus amigos não mediram esforços para ajudá-lo. Jesus viu a fé nos corações e restaurou por completo a vida daquele homem, daquele paralítico. Olha que coisa tremenda, o reino de Deus em movimento. Deus curando, Deus restaurando, Deus levantando, mas Deus movendo através de pessoas. Esses 4 homens, imagina a ousadia desses homens para ajudar um amigo. Eles entendiam a dificuldade do amigo, o sonho do amigo de ser curado, de ter a sua história mudada por Jesus. Imagina eles estudando como nós vamos te aproximar de Jesus, o que nós vamos fazer para te levar para perto de Jesus. Então eles trabalharam juntos para subir no telhado, irmãos, para remover, e naquele tempo eu já estudei um pouco historicamente como é que eram formados telhados. Eles eram formados de folhas, mais ou menos como folhas de coqueiros, aquelas folhagens grandes, entrelaçadas e colocando barros, e colocava mais folhas e mais barros. Imagina que transtorno foi para tirar tudo aquilo ali, para remover todo aquele barro com aquelas folhagens, para colocar o paralítico no devido lugar, de frente aonde Jesus estava. Talvez um dos amigos já conhecia aquela residência, já sabia mais ou menos esquematizar todas as coisas. O outro amigo já era experiente nessa questão de trabalhar no telhado e como remover telhado. O outro já era forte o suficiente, carregava bastante peso, já sabia qual era a estratégia correta para levantar aquele paralítico. O outro já foi lá e preparou uma escada. Mas a verdade é que 4 homens trabalharam fielmente, com fé no coração, e ajudou um homem que não andava a caminhar. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, isso é o movimento do reino. É assim que Deus trabalha, é assim que a igreja de Cristo Jesus se move, numa dinâmica onde Deus move cura através de pessoas, através de nós. Esse é o movimento do reino de Deus, é assim que Deus trabalha. Quantos aqui já foram abençoados por pessoas e pode levantar as mãos aí e dar glória a Deus? É bom demais, gente. Você vê Deus usando o seu irmão para te dar uma palavra de consolo, uma palavra de exortação, uma palavra de ânimo, uma palavra de direção. Às vezes você está sem saber o que fazer e você ouve alguém mais experiente, alguém que teve a sensibilidade do Espírito Santo para te dar uma palavra. É assim que o reino de Deus se movimenta. É assim. Deus usa pessoas, as suas amizades exercerão influência sobre a sua vida. Você já parou para pensar? Que as suas amizades já estão exercendo influência sobre a sua vida? Ou não? Se não, eu quero convidar você a pensar sobre isso hoje. Esse homem foi um homem de conexões saudáveis. Amigos que tinham fé no coração, que carregava esperança no coração, que tinha convicção de que Jesus era aquele que o curava.
era aquele que poderia mudar a história da humanidade. E esses amigos trabalharam juntos para levar esse paralítico a viver o sobrenatural. Eles foram influência positiva na vida daquele paralítico. Se moveram para ajudar aquele paralítico. Mas em contrapartida, nós sabemos também que tem muitos amigos que levam seus amigos para as mesas dos bares. Sabemos que temos muitos amigos que chamam o amigo para expor os seus olhos a um monte de imagens que adoece a mente, estraga o coração e corrompe o caráter. Sabemos também que existem muitas amigas que levam você a pensar que seu marido é o pior homem da terra, ao invés de respeitá-lo, amá-lo e admirá-lo. Sabemos que existem muitas amigas, e eu digo amigos entre aspas, que estão dando conselhos errados, que não procedem da palavra de Deus, que não procedem dos princípios de Deus. Provérbios, capítulo 13, verso 20, diz: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Então não sou eu quem digo, é a Bíblia que está te dizendo, a palavra de Deus está te dizendo, quem anda com gente que tem sabedoria, que teme a Deus, que vive os valores do reino de Deus, vai se movimentar no reino de Deus, vai crescer no reino de Deus, vai viver o propósito de Deus, vai conseguir fazer as conexões corretas para viver aquilo que Deus tem para você. Quem anda com sábio, sábio será. Marcelo brinca às vezes, né, ele fala, anda comigo e você vai se dar bem. Lembra disso? Eu gosto disso, é verdade. Porque ele não quer dar maus conselhos para ninguém. Eu não quero dar maus conselhos para você. Eu quero dar bons conselhos para você. Ai de mim, se der um mau conselho para você, pesa sobre mim essa responsabilidade de instruir você na palavra de Deus. Assim também na sua vida, de instruir o seu irmão, de aconselhar o seu irmão. Seja sábio. Busque a sabedoria de Deus, busque a sabedoria do alto. Chegou a hora de você fazer uma autoanálise. Quem exerce influência sobre a minha vida? Essas pessoas que estão exercendo influência sobre a minha vida, eles estão me levando para mais perto de Deus? Ou para cada vez mais longe da minha fé, dos meus valores, dos meus princípios? Quem anda com sábio, sábio será. Mas companheiro dos insensatos se tornará mau. Ou seja, vai acabar fazendo coisas que não deve. Nós temos um exemplo muito grande de que o reino de Deus se move através de conexões. É a vida do Saulo que se tornou apóstolo Paulo. Está lá em Atos, capítulo 9, a partir do verso 3, eu vou ler para vocês. A história de Saulo, vou resumir para ler a partir do versículo 3. Saulo era um perseguidor da igreja de Cristo. Ele era um religioso, praticante, religioso da religião judaica. Não compreendia ainda que Cristo era o Messias, o Salvador. E por conta disso, ele era zeloso nas leis de Moisés, ele perseguia os cristãos. Ele tinha autoridade para perseguir, para não simplesmente prender, mas também tirar a vida de cristãos. E esse homem estava determinado a perseguir os cristãos. E quando ele vai a caminho de Damasco, o Senhor Jesus se apresenta a Saulo e diz assim, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, aonde te dirão o que te convém fazer. Olha que coisa maravilhosa. Saulo estava pronto para perseguir os cristãos, mas Jesus tinha uma obra para realizar na vida de Saulo. E Jesus se revela para Saulo. Jesus se revela para esse homem. E quando Saulo vê Jesus, diz o texto, que ele fica cego, ele é tomado de cegueira.
Mas o Senhor Jesus tinha dado para ele a direção: vai à cidade e lá te dirão o que te convém fazer. Jesus move através de pessoas. Jesus move através de conexões. Você segue o texto em Atos capítulo 9, a partir do verso 10. Ali para frente, você vê a história. E diz assim, ora, ou melhor, a partir do capítulo 9, ali a partir do versículo 10 em diante. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias? Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por quem, igreja? Saulo. Jesus se apresenta a Saulo, manda Saulo ir para a cidade. E agora Jesus fala com quem, gente? Com Ananias. Se revela a ele e fala: agora eu quero que você vai à casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias. Impõe-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim o instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, Ananias, que antes estava com medo, mas ouviu a voz de Deus, então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho de onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Aleluia! E imediatamente, diz a palavra de Deus, que caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou e foi batizado. Olha como o reino de Deus se move através de pessoas. Deus fala com Saulo, que depois se torna o apóstolo Paulo. Mas Deus também fala com Ananias, um homem sujeito aos mesmos sentimentos que os meus e seu. Medo, dúvida, mas Senhor, o Senhor quer que eu vou encontrar com alguém que persegue a igreja? Senhor, o Senhor quer que eu vou falar com esse tipo de pessoa? Deus, o Senhor está nisso? E Deus diz para Ananias: sim, eu o escolhi. Ele é para mim um vaso escolhido. Vai lá. E eu já me revelei a ele. Olha como o Espírito Santo se move no meio da igreja. Olha como o reino de Deus se movimenta. Quantos aqui querem se mover no reino de Deus? Quantos querem estar sensíveis ao mover de Deus? Deus não mudou. Queridos, Deus não mudou. O Espírito Santo continua falando. O problema está no coração das pessoas, na sensibilidade dos corações. Nós precisamos estar sensíveis, estarmos sensíveis à voz de Deus, abertos para ouvir aquilo que o Espírito Santo quer fazer, quer falar, quer operar em nós. Saulo obedece, Ananias vai lá e o abençoa, ele começa a ver, ele começa a entender as coisas do Espírito, Deus o prepara porque ele se conecta com os discípulos de Jesus. Paulo é preparado e é levantado na ousadia do Espírito Santo, ele começa a se mover e ele foi o que mais escreveu as cartas no Novo Testamento e foi alinhando a igreja na doutrina bíblica e no propósito de Deus. Homens comuns que decidiram serem movidos pelo Espírito Santo e se mover conforme o reino de Deus se move através de pessoas. Nós vivemos numa era onde as pessoas estão muito acostumadas a serem consumistas, a chegarem na igreja como meros consumidores. Eu quero uma boa palavra,
eu quero um bom louvor, eu preciso de uma boa oração, e eu quero sair daqui bem animado para vencer os meus desafios da semana. E não tem nada de errado em você desejar essas coisas. Mas tem algo mais nobre do que isso. É você se tornar um instrumento na mão de Deus, para que Deus manifeste o poder dele através de você, e você caminhe debaixo do movimento do reino de Deus. E aí a gente deixa de ser consumista e espectadores, e nós começamos a ser um instrumento na mão de Deus para abençoar os perdidos, para ajudar aqueles que estão com seus pés atados, amarrados no vício, aprisionados no medo, perdidos na vida, ajudá-los a não serem mais coxos, a serem mais paralíticos. Aí o Espírito Santo te reveste de graça, de sabedoria e autoridade, e você soma força com outros irmãos e é capaz de ajudar aquele que não conseguia andar, a se levantar e andar e se endireitar novamente. O reino de Deus se move através de pessoas. É assim que Deus se move. Nós não podemos ignorar esses versículos tão preciosos da palavra de Deus, esses ensinamentos tão preciosos da palavra de Deus. Cornélio entendeu que era o anjo de Deus falando com ele, mas ele entendeu que o anjo de Deus o direcionava a ter um relacionamento com o homem de Deus e aprender com o homem de Deus. E assim ele obedece, ele tem a sua história mudada. Saulo, nós vemos também Saulo entendendo que Jesus se apresenta a ele, mas que Jesus dá uma direção e ele obedece, e ele vai lá e se sujeita para que aquele homem ore por ele, para que aquele homem o instrua naquilo que ele deveria fazer. Nós vemos também Deus usando aqueles amigos para ajudar aquele paralítico a se levantar e ter a sua história mudada. Qual é a nossa dificuldade hoje? Hoje de manhã eu falei um pouco sobre a necessidade de sermos realmente quem nós somos, pessoas falhas. Não somos perfeitos. Ei, é a religiosidade que te pede para ser perfeito, Jesus não. Jesus não te pediu para ser perfeito. Quando ele encontrou aquela mulher que foi pega em adultério, e todos aqueles religiosos estavam prontos para apedrejá-la, Jesus falou para aqueles homens: quem não tem pecado algum pode atirar a primeira pedra. Aqueles homens, por reconhecerem quem eles eram diante de Jesus, jogaram suas pedras e se retiraram. Jesus então levanta os olhos e olha para aquela mulher e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Cadê ele? Cadê eles? Ela responde para Jesus: Jesus, não tem nenhum mais. Jesus diz: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Jesus chamou aquela mulher para viver em novidade de vida, para começar uma nova história. Jesus não chamou aquela mulher para justificar por que ela viveu daquela forma a vida inteira, ou por que ela cometeu aquele pecado naquele momento. Jesus simplesmente disse para ela: levanta, nem eu te acuso, vai, comece uma nova história, se conecte com pessoas que amam a Deus, faça as suas conexões certas, busque as pessoas certas, vai, não peques mais, comece uma nova história. Jesus se move através de pessoas. Outra observação que eu quero deixar para vocês hoje à noite é que não é sábio se isolar. E se você puder, com carinho, para o seu irmão não ficar cochilando, dá uma cutucada nele e fala: não é sábio se isolar, não. Não é sábio. Ah, mas esse negócio de personalidade, pastora, eu gosto de ficar sozinha, ou eu gosto do meu tempo de meditação, eu também gosto, eu entendo você nisso. Eu gosto de me comunicar, eu gosto de estar com pessoas, mas eu também gosto de ter o meu tempo sozinha, de renovar as minhas forças ali orando ou meditando na palavra de Deus. Mas eu entendi na própria palavra de Deus que não é sábio se isolar. Quem se isola se expõe a risco. Tem um ditado lá no sul que eu ouvi, que eu achei engraçado: ovelha fora do aprisco é petisco de lobo. Ovelha fora do aprisco é petisco de lobo. Achei interessante isso. Ovelhas que se isolam, que não estão no meio da comunhão, que não estão no meio do convívio do povo de Deus. O isolar não é sábio.
A Bíblia diz em Provérbios 18, verso 1, o solitário busca o seu próprio interesse, insurge contra a verdadeira sabedoria. Não é sábio se isolar, não é sábio viver só no seu mundinho. Cuidado com isso. Por isso que nós queremos cada dia mais crescer nos nossos pequenos grupos. Queremos que você tenha essa ousadia de estar num pequeno grupo, porque ali a gente cria relacionamentos. Ali, com 10 pessoas, com 8 pessoas, a gente tem coragem de mostrar a nossa vulnerabilidade, as nossas fraquezas, e ali a gente pede oração, ali a gente ora pelo irmão, ali a gente conhece as falhas uns dos outros, ajuda uns aos outros, e isso é viver o reino de Deus, é assim que o reino de Deus se movimenta. Não é sábio se isolar. É a Bíblia quem te diz. E aquele que se isola, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Nós vemos como Jesus agia através de pessoas e levantando pessoas. Nós vemos como o reino de Deus se movimenta através de pessoas. Eu me lembro em um momento de grandes decisões ministeriais que nós vivemos, no ano de 2014. Eu estava jejuando por decisões muito sérias ministeriais. E eu entreguei o meu jejum. E eu ia fazer comida, porque eu estava com fome, eu estava sozinha em casa. Mas a minha casa tinha um tapete bem na pia. E eu falei, quer saber, eu vou ajoelhar. Eu senti do Espírito Santo que Deus tinha mais para falar para mim. E eu me ajoelhei antes de fazer a minha comida. Falei, Deus, o que o Senhor quer falar para mim? E Deus falou especificamente quem eu deveria convidar para a igreja, quem deveria pregar aqui. E Ele falou, liga e o convida. Pronto, o Espírito Santo falou isso, acabou. Não falou mais nada. Eu levantei e falei, amém, Senhor, mas como? E sem fazer a minha comida ainda, eu já liguei para a secretária da igreja, que era a Lia na época. Falei, Lia, eu preciso que fulano e fulano venham aqui e fala lá com outro fulano, porque Deus falou comigo. E ela liga para o outro pastor diz, interessante, o pastor fulano acabou de me ligar e ele tem uma agenda aqui comigo. É fácil eu conectar ele com você. Queridos, e assim, Deus conectou tudo aquilo que Ele queria e dali para frente o nosso ministério foi tomando um outro rumo e o Senhor foi nos levando a novas conexões, a novas lideranças que nos deu muito apoio e nós permanecemos e rompemos diante de cada novo desafio por causa das conexões do reino de Deus. Não é sábio uma igreja se isolar, não é sábio uma pessoa se isolar. O reino de Deus se move através das conexões. Isso é sério que eu estou dizendo para vocês. Isso é muito sério. Quem se isola se insurge contra a verdadeira sabedoria, se levanta contra os princípios de Deus. Está relutando contra os princípios de Deus e não é sábio fazer isso. Deus se agrada de ver o teu povo em comunhão. O teu povo se movendo em amor. O teu povo se movendo com compaixão no coração, levantando o caído, aqueles que estão com os joelhos trôpegos, com as mãos caídas, orando para que Deus o fortaleça, para que Deus o levante. É assim que Deus se move, é através da comunhão. Salmo 133, verso 1 diz, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É isso que a palavra de Deus ensina, que aos olhos de Deus é agradável quando nós vivemos em união. Ele se agrada, Deus se alegra quando o povo dele vive em comunhão. Precisamos cantar mais sobre isso. Precisamos viver mais isso. Precisamos quebrar as barreiras de querer simplesmente comer sozinho no restaurante. Precisamos convidar irmãos para comer conosco, precisamos abrir as nossas casas, precisamos dividir as nossas receitas gostosas, mas também precisamos dividir a vida de oração, compartilhar as necessidades. É assim que se move na dinâmica do reino de Deus, é assim que a igreja de Cristo Jesus cresce saudável. É assim que nós queremos nos mover, porque é assim que se move o reino de Deus. E para terminar, eu quero ler para vocês Colossenses, capítulo 3,
a partir do verso 16 até o 17, ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que vocês fizerdes, sejam em palavras, sejam em ações, fazei-o em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. É assim que se move no reino de Deus. É isso que Deus deseja para nós. Que nós venhamos crescer com uma fé saudável, como existiu na vida de Cornélio, que entendeu como o reino de Deus se move. Uma fé saudável que existia na vida daqueles amigos que levou o paralítico à cura. Uma fé saudável que dilatou o coração de um perseguidor da igreja a ser agora um discípulo fiel a Jesus, obediente a Jesus, disposto a sofrer por Jesus, e se tornou o apóstolo Paulo. Coração fiel como o de Ananias, disposto a passar por risco para obedecer à verdade, à palavra de Deus, à direção de Deus. Gente que não se isolou, gente que não parou no seu mundinho. É assim que o reino de Deus se movimenta. Nessa noite eu quero perguntar para você: o que tem te impedido de se mover no reino de Deus? O que tem impedido você de crescer e viver as conexões que Deus tem reservado para você? A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 12, no final do verso 2, que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A palavra do Senhor também nos diz que os pensamentos que Deus tem acerca de vós são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que está te impedindo de movimentar e crescer no reino de Deus? Talvez seja abrir o coração para os relacionamentos, para as conexões certas, para as amizades certas, para compartilhar o coração com pessoas que realmente têm maturidade para te ajudar, para te levantar, para te colocar no lugar onde Deus tem reservado para você. Querido, eu tenho certeza absoluta que o desejo de Deus é que você vença diante dos seus desafios hoje. O desejo de Deus é que você desfrute de tudo aquilo que Ele tem reservado para você se mover no reino dEle. Desfrutar do sobrenatural. E o tempo de Deus não ficou no passado. O tempo de Deus para você se chama hoje. E a hora de Deus se mover na sua vida é agora. O que Ele tem para você começa aqui, hoje. Quando simplesmente Ananias orou por Saulo, as escamas caíram dos seus olhos. Aquilo que o impedia de ver tudo aquilo que Deus tinha para ele, de viver tudo aquilo que Deus tinha para ele, caiu por terra. E aquele homem se moveu no movimento do reino de Deus. Um homem simples, levantando um valente, um gigante. Não subestime o poder de Deus. Não subestime aquilo que Deus quer fazer em você, através de você, mas também na vida do seu irmão, através da vida do seu irmão, para abençoar também você. Vamos nos colocar de pé nesse momento? Esse é o tempo de Deus para a sua vida. Essa é a hora que Deus separou para você. E sabe, o ambiente da adoração é um ambiente onde o nosso coração é preparado para ouvir aquilo que Deus tem para falar, para ouvir aquilo que Deus já tem ministrado e assimilar o que é uma aplicação pessoal, o que é aquilo que eu tenho que pegar para mim, para colocar em prática na minha vida, no meu estilo de vida. Talvez hoje você tenha que voltar para as primeiras práticas, primeiras obras, voltar-se para Deus, mudar seus relacionamentos, as suas conexões erradas e buscar a partir de hoje conexões corretas. Talvez hoje
É um momento onde você tem que ser ousado e deixar que Ananias coloque a mão sobre você e ore por você. E algumas barreiras sejam quebradas, sejam desfeitas. Ou talvez hoje é um momento onde você deve dizer: Pai, me perdoa porque eu me isolei. Eu me isolei, Senhor. Eu fui me fechando, me cercando de coisas, de responsabilidades. E quando eu me vi, Senhor, eu estava só, cansada, me sentindo abandonada. Mas eu sei que o Senhor não me abandonou. Eu sei que o Senhor move através do teu povo. O reino do Senhor está se movendo e eu quero, Senhor. Eu quero estar conectado com o reino do Senhor. Nós vamos adorar o Senhor com a canção nesse momento. Eu quero deixar você adorar o Senhor e deixar que Deus ministre no seu coração através dessa canção. Vamos fazer isso? Adore o Senhor e deixe Ele ministrar na sua vida. Senhor, que venha sobre nós o teu reino, Senhor. Que seja feita em nós a tua vontade, Pai. Nos levantamos para te adorar, Senhor. Nos levantamos para te bendizer, Senhor. Porque não há outro Deus tão bondoso como o Senhor. Adore o Senhor.